Você está ouvindo o Mundo Agro Podcast, o seu podcast semanal sobre o agro, para ouvir onde estiver. Apresentação, professor Rogério Coimbra. Começa agora mais um episódio do Mundo Agro Podcast, o seu podcast semanal sobre o agro para ouvir onde estiver e quando quiser. E no episódio de hoje o papo é sobre inovações tecnológicas na aviação agrícola. Mas antes de chamar o nome desse nosso convidado, eu quero agradecer aos nossos apoiadores, a Momesso, a Agrosol Sementes e a Incotec. E como eu disse, nós vamos falar sobre aviação agrícola. Você que me acompanha sabe o quanto eu gosto de aviação. E a aviação agrícola é uma ferramenta de fundamental importância para a agricultura em diferentes escalas. Não estamos falando só de grandes culturas agrícolas. Lá no Vale do Ribeira, onde se produz muita banana, se não fosse o avião, a gente não conseguiria ter a produção que nós temos naquela região. E para falar sobre isso, eu trago consultor, engenheiro agrônomo, especialista em aviação agrícola, Gabriel Colli. Gabriel, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao Mundo Agro Podcast. Tudo bem, professor Rogério? Obrigado pelo convite, um prazer estar por aqui. Parabéns, pela longevidade aí do projeto, pude conhecer um pouco então, através da sua explicação. Parabéns pelo trabalho, assim, avançamos cada vez mais com o agronegócio, com a comunicação do agro. É isso aí, Gabriel, é assim que tem que ser, né? O agro é algo tão pujante, a gente gosta bastante de viver nesse meio e a gente precisa se comunicar bem. E o podcast, não só o Mundo Agro, mas como o Agro Resenha, Papo Agro, o Agro Depende dos meus amigos aí do Sul, são projetos que ajudam a difundir os profissionais, que acabam se tornando amigos quando a gente bate um papo, e falar também dessa agricultura que é para todos, né? A agricultura, o agronegócio e a agronomia, eu digo, né? São esses três As aí que cercam as nossas vidas todos os dias. Gabriel, primeiramente, muito obrigado por aceitar o nosso convite de vir aqui falar sobre inovações tecnológicas na agricultura quando se trata de aviação agrícola. E a aviação é uma ferramenta que evoluiu muito nos últimos anos. Nós temos o orgulho de dizer que tem uma empresa brasileira que produz um dos melhores aviões agrícolas do planeta, né? Eu estudei em Botucatu, então a gente visitou com o professor Raitano a unidade da Neiva, que hoje é Embraer, e eu queria saber como é que você, engenheiro agrônomo, se enveredou para esse lado aí da tecnologia de aplicação e da aviação agrícola, a ponto de ser conselheiro aí do IBGC, diretor do SINDAG, da IBRAVAG e assim por diante. Legal, e esse é um tema extremamente pertinente. Você tratou muito bem aí, a aviação agrícola é uma ferramenta e o Brasil é uma referência mundial, a gente vai falar muito disso hoje. Você deu o exemplo aí da Embraer, a Embraer hoje é a empresa que mais tem aviões agrícolas no Brasil, e a minha chegada aqui, por mais que eu nem soubesse, mas eu já tive uma relação com a aviação agrícola quando eu fiz agronomia. Eu fiz agronomia na Federal em Pelotas, e para aqueles que não sabem, a aviação agrícola, ela iniciou no Brasil em Pelotas, onde foi tem o primeiro registro do primeiro voo com avião agrícola em 1947 em Pelotas, através lá de um agrônomo e um fiscal do Ministério da Agricultura que queriam buscar uma solução lá para uma infestação de gafanhotos na lavoura de arroz. E aí adaptaram uma barra lá e começaram a voar. Assim conta a história de quase 80 anos que começou a aviação agrícola. Então, eu brinco que a minha relação vem desde antes que eu nasci, né? Porque eu acabei de estudar depois na faculdade, na cidade onde iniciou a pulverização aérea no Brasil. Então, aí que começa bacana a minha história, né? Mas eu comecei a construir, eu me formei em 2004, então tem pouco mais de 20 anos de formado. Segui uma carreira inicialmente bem tradicional, como RTV numa empresa, que durou um ano e depois eu saí para trabalhar como consultor de empresa na área de planejamento estratégico, voltado para o agro, algo que eu trago um pouco do DNA da família. Minha mãe tinha já uma empresa de treinamentos, acabei sendo também motivado, empurrado para isso. Então, trabalhando por uns 10 anos fazendo consultoria, estruturando planejamentos de empresas
por todo o Brasil, sempre procurando empresas mais vinculadas ao agronegócio, cooperativas, cerealistas, revendas, até que lá por 2015 foi, né, quando encontrei um anúncio no LinkedIn, né, tinha um anúncio bem aleatório, né, como eu brinco até hoje, dizendo, olha, uma entidade do agronegócio que trabalha com inovação está buscando um profissional para profissionalizar a entidade. Aquilo me chamou a atenção. Aí eu mandei meu contato, né? Mandei meu contato aí para essa entidade. Essa entidade era o SINDAG, né? Que é onde eu sou executivo até hoje. E aí veio o convite para fazer o planejamento da entidade. E aí logo que fizemos o planejamento, veio o convite do presidente. Bom, já que você montou o planejamento conosco, você podia tocar ele, né? Você podia ir. Nada melhor do que quem fez, né? Já que você trabalhou de consultor, deu um monte de ideia, encheu a gente de dúvida, tá deixando tudo pronto, bonito no papel, então agora mostra que o seu planejamento é bom, né? Que tudo que você ajudou a estruturar dá para executar, aí negociamos lá uma proposta, enfim, e os últimos 10 anos tenho me dedicado a isso. Antes eu não tinha tanta relação, apesar de ser agrônomo, mas apenas alguns conhecidos, pilotos, conheci uma empresa na minha cidade, que é Espumoso, onde eu nasci, uma empresa lá a 2 quilômetros da minha casa, então a gente ia lá de vez em quando, dava uma olhada nos aviões, achava aquilo fascinante. Hoje essa empresa é nossa associada, inclusive, então, nos últimos 10 anos tenho me dedicado a estudar um monte, a buscar muito conhecimento, e muito feliz hoje, né, de fazer parte dessa revolução que é o agronegócio brasileiro, e principalmente dessa revolução que é o setor da aviação agrícola no Brasil. Depois a gente vai falar um pouco aqui do que significa os últimos 15 anos na nossa história aqui. Então, daí vem a minha relação. As pessoas perguntam se eu sou piloto, se eu vou. Não sou piloto. Fico no chão, né? Fico no solo, apesar de gostar um monte, a gente entende bastante. Já fiz todos os cursos possíveis de segurança, de coordenador, enfim, todos que existem no setor. Só faltou de piloto, né? Mas aí, por não entrar num acordo na família, não fiz ainda esse, né? Mas quem sabe, né? Logo em seguida esse acordo vem, né? Então daí vem um pouco dessa relação. Daqui a pouco você tá que nem eu, nos aeromodelos. Dá para se satisfazer e não sai tão caro, né? Pois é, talvez é por aí o caminho, né? Para poder chegar um pouco mais perto. Então daí vem um pouco dessa história aí que a gente vem construindo nesse setor aí, que o setor ele é apaixonante, ele é instigante, né? Dá para dizer que sempre me chamou a atenção a paixão das pessoas que trabalham dentro da aviação agrícola, e hoje eu consigo entender um pouquinho, pelo fato de estar vivendo dia a dia esse setor por todo o Brasil e também aí, de vez em quando, fora do Brasil. Que legal. Você estudou, trabalhou fora do Brasil, Gabriel? Já estudei muito fora do Brasil, por 3 oportunidades nos Estados Unidos, uma no Japão também, então já deu para conhecer um pouco aí fora, não temporadas muito longas, 30 dias, 20 dias, 45 dias, essas. Eu sempre fui muito curioso de conhecer, então dizem que o meu hobby é viajar, né? Tanto é que as pessoas que estão na minha volta brincam, né, que para trabalhar comigo, se não tiver carteira de motorista, tudo bem, agora se não tiver passaporte, não é meu amigo. Não então, vai. Para trabalhar comigo tem que ter passaporte, porque a gente acaba incentivando as pessoas também a mostrar que o mundo é bem maior do que está na nossa volta. Então, sempre fui muito incentivado a fazer isso e acabei aproveitando algumas oportunidades e vira e mexe a gente está dentro do avião e para algum lugar aí. Com certeza. Mas eu lhe perguntei isso, Gabriel, porque hoje na agricultura e no seu entorno, nós vemos que o Brasil é referência para muitos países. A aviação, se eu não me engano, eu tinha ouvido em algum lugar essa história dos primeiros voos, mas não sabia que era na UFPEL, que era em Pelotas, né? Não na UFPEL, perdão, em Pelotas. Nessas suas andanças pelo planeta, você vai nos falar, né, daqui a pouco sobre a evolução da aviação agrícola no Brasil. Como é que você vê a aviação agrícola nos outros países? Porque tem a questão da tecnologia embarcada no avião e na técnica de aplicação, mas também tem o ponto de vista que é o crítico, aquele ponto de vista de cuidado com deriva para não atingir uma casa, uma escola, uma produção de bicho da seda. Como que você vê essa relação da aviação agrícola nesses outros países, né? O grande desafio, e aí ele não é só do Brasil, é a falta de informação. Infelizmente, existe muita falta de informação sobre como que a ferramenta funciona,
como que o avião funciona, como que o helicóptero funciona, como que o drone funciona, né? São as 3 ferramentas que hoje fazem parte do nosso setor, do setor aeroagrícola. Então a gente percebe uma falta de informação gigantesca quanto a como funciona a atividade, a própria agricultura, mas trazendo para a aviação agrícola, isso fica muito evidente em países europeus. Eu tenho muitos amigos aí que moram na França, que moram na Alemanha, que moram em Portugal, que não fazem a mínima ideia, acham que o produtor rural pega o seu avião e sai pulverizando o que ele achar legal, assim, vou sair pulverizando, vou sair matando tudo que tem embaixo, né? Não faz a mínima ideia do nível de tecnologia que existe. Há uma completa desinformação nesses países, né? Eu dou o exemplo da Europa, que são países que produzem muito pouco alimentos, consomem bastante, mas produzem um monte, e tem uma carência de informação muito grande, e acabam tendo um olhar para o Brasil como se a gente tivesse ainda aqui há 120 anos lá para trás, né? Achando que o Brasil ainda é aquela coisa lá de quando a gente foi descoberto, né? Então é uma percepção muito equivocada, o que muda muito quando a gente vai para os Estados Unidos, por exemplo. Por quê? Porque é um país que produz um monte, produz alimentos e que tem uma frota aeroagrícola muito parecida com a brasileira. Então, você tem uma percepção da atividade muito diferente. Quando eu falo em percepção, é respeito mesmo. Você tem um respeito ao produtor rural, ao empresário rural, a quem trabalha na agricultura muito grande nos Estados Unidos, como tem no Brasil também, como tem em Sinop, né? Sinop, há um reconhecimento muito grande por quem produz alimentos, mas que a gente não enxerga em países europeus que trabalham, enfim, uma mídia com outras coisas, mas acabam não se voltando para isso. Então, essa é uma percepção que a gente acaba tendo. A gente trabalha muito para melhorar isso, inclusive, nesse país, nas relações que a gente tem, para melhorar um pouco da percepção do que a gente faz aqui, sob a ótica de quem está lá fora, que são países muito importantes do ponto de vista geopolítico, do ponto de vista de entendimento, né, de construção de uma imagem, principalmente da imagem do Brasil. Perfeito. E eu gosto de tocar nesse assunto, porque é tanta tecnologia e as interações hoje são mais benéficas do que maléficas, e aí a importância da gente fazer isso aqui, vir conversar. Eu fiz questão de tocar no assunto abelha, sabe, Gabriel? Porque quando a gente fala em abelha e aplicação de defensivos, há um dilema gigantesco. Eu não sei se você teve oportunidade ou não, mas eu convido você e todos que estão nos assistindo aqui pelo YouTube, pelo Spotify, ou escutando no seu agregador de podcast, tem uma série de episódios aí para trás falando sobre a interação da abelha com a agricultura. Eu me apaixonei por isso. Então, a Embrapa consolida que essa interação é boa. O agricultor diz que eu produzo abelha no meio da soja, então, e sem deixar minha soja morrer por insetos ou por doenças. Então, poxa, se a gente está de barba branca, né, estudando para poder fazer as coisas, é porque tem tecnologia, tem informação para poder funcionar. E a aviação agrícola, vou tomar a liberdade de falar de um professor, acredito que você conheça, que foi meu professor, Ulisses Antoniazzi. Eu lembro dele dizendo o seguinte na aula, né, de tecnologia de aplicação: bem regulado, um pulverizador de arrasto, um autopropelido ou um avião vão fazer a mesma qualidade de serviço. Agora, o que varia é a área que você consegue aplicar naquele momento. Hoje a gente coloca o drone aí na situação. Então, a partir do advento do GPS, né, Gabriel, a gente consegue mapear, identificar, e eu consigo fazer uma aplicação desviando de uma zona de produção com eficiência de que o produto que eu apliquei caia somente onde eu quero. E esse é o objetivo, acertar o alvo. Então tem tecnologia, né, para essa evolução que você vai nos dizer aí dos 15 anos da tecnologia de aplicação e aviação agrícola. Com certeza, e essa questão das abelhas é um belo exemplo. A gente tem um projeto da indústria de defensivos que ele é muito legal, que é o Colmeia Viva. O professor Ulisses, inclusive, ajuda nesse projeto, onde a gente consegue ter nas aeronaves, no GPS, mapeado onde estão as abelhas. Então, a própria inteligência do equipamento já vai avisando, e ele nem aplica ali perto, ou se aplica, porque já comunicou antes, aquela caixa ela está fechada. Então, é perfeitamente possível essa convivência. Agora, o que é fundamental é fazer o que a gente está fazendo aqui, a gente tem que conversar. Uma vez teve um associado nosso que me ligou, estressado, por causa de um vizinho, de abelha, enfim, eu perguntei para ele: você já foi lá falar com ele?
Não, não fui. Então faz o seguinte, primeiro você conversa lá com ele, depois você me liga. Ele nunca mais me ligou, né? Depois eu encontrei ele um ano depois. Por que você não me ligou? Porque eu fui lá falar com ele e já resolvi, tá tudo certo. Era só que ia conversar e a gente teria resolvido, né? Então as pessoas têm que conversar mais, a gente tem que comunicar mais, tem que se entender. Tem espaço para tudo, é só conversar. A gente tem tanta tecnologia hoje que é possível produzir qualquer coisa, ainda mais no Brasil. No Brasil, a gente tem uma grata satisfação de ter um clima aqui que nos permite hoje ter 3 safras. Então, o Brasil hoje não é por acaso que é o celeiro do mundo de produção de alimentos. Então, a gente precisa aproveitar isso de forma mais inteligente, conversar mais, trabalhar mais em conjunto aí. Perfeito, é isso aí. Comunicação, como já dizia, né? O velho guerreiro, quem não comunica se estrumbica. Então vamos nos comunicar. Gabriel, faça um overview para a gente, se possível, dessa evolução aí nos últimos anos, né? Tanto do uso, porque eu vejo o quanto cresceu. Sinop, hoje são 4. Tinha 5 aeródromos aqui, um deles foi fechado, mas nós temos aqui muitos campos de manutenção e pouso, né, e decolagem de aeronaves agrícolas, e nós conseguimos ver o tanto que esses aviões passam aqui por cima. E isso é importante, porque isso estimula a escola de aviação, isso estimula o mercado profissional, e vai gerando empregos aí em cadeia. Como que foi essa evolução, tanto da adoção do número de aeronaves, quanto da tecnologia embarcada nos recursos de aplicação dentro desses equipamentos? Uns 15 anos eles têm sido incríveis para o setor. E fazendo só um recorte histórico aqui, lembrando que a aviação agrícola começou em 1947 no Brasil. De 1947 até 2011, o Brasil tinha 1.300 aviões agrícolas. Então, olha só, a gente levou aí toda essa quantidade de tempo, arredondando aqui 65 anos, para ter 1.300 aviões agrícolas. De 2011 até 2024, o Brasil salta para quase 2.700 aviões agrícolas. Ou seja, nos últimos 12 anos, arredondando aqui, o Brasil dobrou de tamanho. Então, só para a gente ter noção do que significa os últimos 12 anos. O Brasil tem hoje, em número de aeronaves, um pouco menos de aviões que os americanos, mas o Brasil está crescendo muito mais. O Brasil está crescendo muito mais. O Brasil voa muito mais que os americanos. O Brasil já voa hoje mais de 140 milhões de hectares, porque tem muitas áreas que se aplica 2, 3, 4, 5, 8 vezes, como é o algodão. Por exemplo, estamos aí com a segunda maior frota. E por que voa mais? Por causa dessas culturas, porque a gente voa o ano inteiro no Brasil, e o avião tem diversas funções, como combate a incêndio. Então, olha a evolução dos últimos anos. Isso acontece por alguns motivos. O primeiro deles, a agricultura nossa segue crescendo. Tecnologia, uma série de outras coisas que empurram a aviação agrícola também para frente. A entrada de aviões agrícolas maiores nos últimos anos, aviões importados, que vem concorrer com o nosso nacional aqui, com o avião da Embraer. A Embraer ainda é a empresa que mais tem aviões agrícolas no nosso mercado aqui no Brasil, mas os 2 fabricantes americanos já têm uma fatia bastante importante nisso e um entendimento maior do produtor rural do que significa tecnologia. A gente tem trabalhado muito para desmistificar o que significa o avião agrícola. Antigamente, falava em avião, se imaginava que era um negócio muito caro. Quando você faz a conta hoje, quanto o avião faz em 1 hora, o produtor, de vez em quando, pergunta, nossa, como é barato. Porque você faz a conta por hora. Que um avião chega a fazer 450 hectares em 1 hora. Aí cai o custo por hectare, né? Aí o custo cai. Então, a gente vem desmistificando, trabalhando muito isso, para melhorar. Então, do contexto de evolução da tecnologia, está aí o exemplo, a quantidade versus, obviamente, que a gente melhorou muito a qualidade. Tem mais ferramenta, de GPS melhor, tem fluxômetro, que é o equipamento que indica a hora exata de aplicar ou não. Eu brinco com os pilotos, que o papel do piloto é só deixar o avião voando. O resto ele faz sozinho. Sozinho. Você não pode atrapalhar. Que legal. O resto do avião faz sozinho. Então, a gente vem avançando e muito, e cada ano, os últimos 4 anos são o recorde de quantidade de aviões no Brasil, e 2025 a gente já tem mapeado o recorde de novo de quantidade de aeronaves, e 2026 também. Hoje, se você quiser um avião agrícola, tanto da Embraer quanto dos 2 fabricantes americanos, tem que entrar numa fila para receber ele em 2027. Então, para ver como realmente o mercado está aquecido no Brasil.
Que legal. Esse negócio de conseguir comprar as ferramentas não tá fácil, não, né? E ainda bem que na aviação agrícola é 2027. Se você entrar na Airbus ou na Boeing para comprar um jato aí, ou mesmo na Embraer, eles vão te entregar em 2032 se você comprar hoje, né? Então, Gabriel, um ponto que você citou aí, que vale a pena a gente ressaltar, nós estamos em 2025. 2024 nós passamos por um evento de queimadas muito grande que não se via há mais de 10 anos. Foi notório como nas áreas agrícolas o foco de incêndio era controlado muito mais rápido do que nas áreas de mata. Por quê? Em primeiro lugar, o produtor das regiões onde fica seco, como Goiás, Mato Grosso, Bahia, ele tem brigada de incêndio. E muitos produtores hoje têm aviões do porte do Ipanema, ou aviões maiores do porte de um AgTruck ou de um AirTrack, né? E o piloto, ele tem condição de fazer a aplicação para combater o incêndio. Então, um avião agrícola, e também se ocorre um incêndio numa área urbana, o avião pode auxiliar nesse combate ao incêndio. Então, é uma ferramenta aí de múltiplas funções para o agricultor. Mas a gente está falando de aviação, só que vale destacar que nos últimos anos, o helicóptero, eu sei que para áreas de frutas, o helicóptero pilotado por um piloto, né? Embora eu já vi aí, como eu disse, eu gosto de aeromodelo, eu já vi alguns aeromodelos de hélice rotativa para fazer a aplicação. Mas nós tivemos um incremento aí dos drones bem grande também, né, Gabriel? Uma participação grande desse tipo de aeronave. Sim, e entrando cada vez mais forte em todas essas tarefas que você comentou aí. Você falou do combate aos incêndios, que é uma prerrogativa legal da aviação agrícola. Ano passado a gente teve aí quase 100 empresas nossas associadas trabalhando em todo o Brasil para atender isso. E os drones, o Brasil também é pioneiro, importante que a gente deixe isso muito claro. Em 2021, o Ministério da Agricultura publica a primeira versão, a primeira legislação, que é a portaria 298 dos drones de pulverização, que é o que a gente está falando aqui. E o Brasil tem um salto da quantidade de drones, cada ano aumenta aí pelo menos 5 vezes, não sei até quando a gente vai ficar nessa proporção, não sei se a gente vai ter a mesma quantidade de drones que a China ou não, mas a gente cresce numa coisa exponencial ainda, é impressionante o crescimento brasileiro. Os dados oficiais dão conta aí que o Brasil está chegando em 6 mil drones de pulverização que estão registrados. Porém, quando a gente compara com os dados do Siscomex, que é a questão da importação, a gente pode multiplicar. Eu conversava com o meu colega diretor e economista que cuida dos nossos números, me disse, olha, você pode multiplicar esse número por 5 sem medo de errar, que é o que é a real do Brasil hoje, porque 30 mil drones. Essa é a estimativa que a gente tem hoje, porque o drone tem que ser registrado lá no CIPAGRO e na ANAC, só que muita gente nem sabe disso, porque é muito nova a legislação, está começando. O Brasil é muito grande. E como sempre no Brasil, a legislação nunca acompanha a inovação vem na frente, ela vem arrebentando, ela vem a léguas. Na agricultura nem se fala, e com o drone muito mais forte ainda, isso você não segura. Então, a tendência é seguir crescendo um monte, tem alguns desafios por aí nessa tecnologia para serem vencidos, mas que como as outras tecnologias, como celular e outras, foram vencidos, eu não tenho nenhuma dúvida que serão vencidos aqui. A gente tem acompanhado de perto essa tecnologia, temos já muitas empresas de drones trabalhando conosco, mas sim, o Brasil já é uma referência, o Brasil é referência na legislação, já é referência na quantidade de drones, então muito provável aí que num médio prazo nós vamos estar competindo aí com, pelo menos em quantidade, né, com a quantidade de drones que tem na China hoje, não tem, até porque a maioria vem de lá dos drones. Agora eu fiquei curioso, Gabriel, quantos drones a China tem? Ela é a líder em uso de drone, é isso? Há uma estimativa, porque na China é estimativa, né, de várias coisas, e tudo que é número na China é algo assustador. A estimativa é que a China tenha hoje entre 180 mil e 220 mil drones de pulverização. Há uma estimativa. Qual é a diferença lá? Lá é o governo que compra os drones e vai entregando para as pessoas. Para o produtor, que é pequenininho, para ele operar aquilo. Essa é a grande diferença. No Brasil, não, né? No Brasil até tem financiamento, enfim, cada um tem que se virar, e no Brasil é caro. É muito caro a tecnologia no Brasil ainda, né? Na nossa percepção, e mesmo assim está vendendo um monte, mas a tendência é baratear mais. Que legal. Eu acho que
tem o enquadramento para cada uma das ferramentas, sabe? Muito se questiona, o drone vai substituir, em alguns lugares vai, em outros não, como eu citei na abertura, né, a família da minha esposa do Vale do Ribeira, é difícil ser piloto agrícola no Vale do Ribeira, você tem que voar no meio de vale, de monte, né, então o drone ajuda bastante, às vezes ele consegue ir num lugar onde o avião não vai, e isso é inovação. Eu tenho certeza que você está gostando desse bate-papo. Então vamos aproveitar essa pausa para te dar um recado da Momesso. A Momesso conta com o CEM, Centro de Excelência Momesso, onde são feitos testes constantes de novas tecnologias e também o aprimoramento dos equipamentos por ela desenvolvidos, além da realização de treinamentos para empresas, clientes e parceiros. A grande expertise da Momesso está em criar parcerias duradouras, oferecendo soluções personalizadas para o tratamento de sementes. Para conhecer mais a Momesso e também o Centro de Excelência, acesse www.momesso.ind.br. Momesso, excelência no tratamento de sementes do on-farm ao industrial. E por falar de inovação, nós colocamos aqui como tema a inovação tecnológica na aviação. Você já deu um pequeno spoiler aí, para quem não pegou, eu vou repetir aqui, você disse, o avião ele faz a aplicação sozinho, a inteligência trabalha ali, o piloto ele pilota, né? Hoje a gente pode dizer que a inovação tecnológica, eu sei que não está ligado somente ao digital, tá? Mas a gente pode dizer que as ferramentas de machine learning, essas ferramentas hoje, elas estão auxiliando a aviação agrícola, Gabriel? Com certeza, porque se não fosse assim, o setor não estaria aqui. É verdade. E a história da aviação, eu costumo dizer que ela é muito recente. Ela, olhando para a história de novo, muito rápido aqui, ela nasceu em 47, de 47 a 1995 não tinha o DGPS. DGPS, para quem está acompanhando aqui, é o GPS do avião. Então você imagina que até 95, ou seja, esses dias aqui atrás, 30 anos atrás, sendo redundante aqui, no meio das lavouras tinha uma pessoa lá com uma bandeirinha e ficava sinalizando. Nós olhar hoje e conversar com a maioria dos pilotos que saem das escolas hoje, tem 20, 22 anos de idade, dão risada disso. Eu tenho absoluta certeza que se não tivesse mudado, já tinha acabado o setor no Brasil. Ah, com certeza. E aí você tem uma virada de chave, que é o advento do GPS, onde as aplicações passam a ficar melhores. Que os pilotos são melhores? Não, porque tem a ferramenta melhor que dá condição para que os pilotos possam operar de forma ainda melhor. Depois você segue evoluindo, você começa, depois de 2010, 2012, a analisar dados das aplicações e começa a perceber como fazer isso cada vez melhor, coloca lá o fluxômetro na operação, que ele importa o mapa da aplicação antes de decolar e já vai fazendo a aplicação somente no local adequado. A gente chega hoje na agricultura de precisão, onde faz o mapeamento da área e o avião ou o drone vai lá aplicar só onde precisa. Realmente, então, a evolução, ela não para de acontecer. Eu tenho dito todos os dias que sem inovação o setor morre. Qualquer setor morre sem inovação. Então a gente precisa inovar todos os dias. Quando a gente começou a discutir os drones dentro do setor, e foi em 2017, olha só, 2017, já são 8 anos, a gente trouxe a primeira empresa de drones, mesmo sem ter legislação. Eu lembro que teve praticamente uma rebelião para me derrubar como executivo da entidade, porque, nossa, vai acabar com o setor, e hoje o pessoal diz, nossa, ainda bem que o debate veio, porque se o debate não viesse, não ia acompanhar o que estava acontecendo. Então, é necessário seguir evoluindo, é necessário seguir inovando. Como é que vai estar daqui a 5 ou 10 anos? Não tem como saber exatamente. O que a gente tem como saber? Vai ter muita inovação acontecendo, vai ter muita tecnologia, a gente precisa de profissionais cada vez mais preparados para operar a tecnologia que estiver disponível. O piloto vai ser substituído? Não sei. Se ele não aprender nada, sim, ele vai ser substituído por alguém que aprender a operar alguma coisa. Esses dias me perguntaram o que nós estamos mais perto, de ver um avião
sem um piloto, um avião autônomo ou um drone maior? Eu disse, olha, eu acho que os dois. Eu acho que as duas coisas, nós estamos muito próximos disso acontecer. Nós estamos vivendo essa transformação. Ô, Gabriel, engraçado você dizer essa questão do avião sem piloto, né, ou um drone maior. A gente sempre pensa em aumentar a proporção das coisas. Eu quero rendimento. Quem mora no Mato Grosso, então, a síndrome do grande é gigantesca, né? Mas se a gente for computar, nós temos muito mais pequenas propriedades no Brasil do que propriedades grandes. Pegar um cinturão verde de São Paulo, e às vezes eu não preciso de um drone de 40 litros para fazer a aplicação em uma lavoura de hortaliças, né? Então, se a gente for pulverizar isso para pequenas demandas, que eu acho que é o que acontece na China, com um incentivo muito bacana do governo, acredito que ele entrega o drone, o treinamento e, se bobear também, até o produto para aplicação. Então, a gente tem que quebrar mesmo esses paradigmas e superar esse ciúme que acaba ocorrendo, porque do jeito que o Brasil cresce, tem espaço para todo mundo, né? Agora, o importante é ter profissões ou setores organizados, e eu quero que você fale um pouco do SINDAG, da IBRAVAG, né? A gente tem que ser organizado para poder atender a legislação e poder regulamentar o que está sendo feito, porque sem isso vira bagunça também, né, Gabriel? Esse é o ponto, e ele é um ponto fundamental, e sempre que alguém reclama conosco, nossa, o Brasil tem burocracia, como é difícil trabalhar no Brasil, a brincadeira sempre é que o Brasil não é para amadores. Se você quer bagunça, outra coisa, vai para outro lugar. O Brasil, sim, o Brasil está num caminho crescente. Por que o Brasil é tão importante na política mundial, na geopolítica mundial? Porque o Brasil está se organizando, o Brasil vai melhorando. Olha lá, o setor que a gente está aqui, a agricultura, o Brasil evoluiu um monte. Por quê? Porque tem regra muito rígida para produzir alimentos no Brasil. Para produzir alimentos aqui não é para qualquer um. E na aviação agrícola não é diferente. Você tem todo um regramento para ser cumprido. Hoje nós temos no Brasil, aí como eu disse antes, 2.700 aeronaves arredondando aqui. A gente sabe exatamente quem é o dono, quem é o piloto, quais são os cursos que esse piloto fez, e a gente sabe exatamente o que aquele avião aplicou nos últimos anos, que está tudo registrado. A gente sabe exatamente. Tanto é que quando acontece algum problema ou alguma denúncia, e na maioria das vezes elas são infundadas, como é que a gente justifica? Olha, pegando a informação. Por quê? Porque o setor está organizado, o setor cumpre normas, o setor cumpre uma legislação que sim, ela é pesadíssima. E a gente define que tem que ser mesmo, porque a gente está trabalhando com produção de alimentos, estamos trabalhando com agrotóxicos, sejam eles defensivos ou biológicos, né? Mas na nossa legislação ambos se encaixam como agrotóxicos, apesar de eu não gostar dessa palavra, mas é o que está na lei lá e a gente trabalha com a legislação. Então, sim, a gente tem que cumprir a legislação, a gente tem que fazer tudo dentro do que manda a regra. Se a gente quiser trabalhar aqui e quiser avançar. A gente sempre fala para os nossos associados, para as empresas, a gente acaba fazendo algum atendimento, alguma consultoria, alguma mentoria. Olha, no curto prazo, talvez não cumprir a lei é legal. Agora, no médio e no longo prazo, você sempre vai ter lucro. Você vai organizar a sua empresa e vai funcionar. Talvez pague uma conta um pouco mais alta no começo até se organizar, mas depois você vai ver o quanto é bom você andar dentro das regras do jogo, o quanto é bom você poder andar de cabeça erguida, o quanto é bom você poder ter os melhores clientes, inclusive, né? Porque empresa ruim atrai cliente ruim. Essa é uma premissa do mercado. Você não vai atender. Hoje não acontece mais, mas eu lembro uma vez tinha um associado me reclamando, nossa, tem um produtor rural que quer nota fiscal. Para que nota? Olha, se ele quer nota é porque ele está se organizando. Não, mas eu não tenho nota. Bom, como é que você não tem nota? Você é uma empresa, pô? Se você é uma empresa, mas se eu der nota eu pago imposto. Pois é, a vida é assim, o mercado é assim que funciona a nossa economia. A gente gera imposto para que funcione a economia, faz parte. Se você não quer isso, vai fazer outra coisa. Então, esse é um grande desafio que a gente tem e o setor se organizou, por isso que ele cresceu. Por isso que os números que a gente mostrou antes. Por quê? Porque o setor se organizou. Gabriel, eu fico imaginando e assim, fiquei muito feliz em saber que a rastreabilidade dentro do setor e dentro das aplicações é muito grande. Então, você acabou de citar que todo avião que decola, faz um voo e uma aplicação, vocês têm a rastreabilidade para isso. Imagina o quanto de tempo homem, né, pensamento, discussão, quanto não foi se discutido
para vocês criarem a iniciativa, gerar um protocolo, processo, operacionalizar isso e hoje colher os frutos da análise desses dados, né? Como foi esse processo? A iniciativa a partir de quem? Olha, primeiro o Ministério da Agricultura exigiu os relatórios que iam no papel. Você imagina, fazer o voo, tinha que fazer um relatório e ia no papel, né? Aí depois, a gente avaliando isso, depois da nossa chegada, discutiu-se, olha, quem sabe a gente trabalhasse um modelo digital e propusesse isso ao Ministério da Agricultura e começasse a operar dessa forma. E algumas empresas, nossa, mas como não é obrigatório, nem vamos fazer, deixa assim. E a gente começou a inverter, começou a sensibilizar alguns empresários que digitalizasse toda a sua empresa e começasse a mostrar ao Ministério, olha, quando vocês estão exigindo isso aqui no papel, já tem tudo digitalizado e olha os dados que gera. A conclusão de tudo isso, né, o Ministério passou a achar legal e hoje não é nem que é obrigatório, não tem como operar se não é assim. Hoje as empresas têm os dados na mão de tudo que elas fazem. Então fica muito mais fácil trabalhar. Óbvio, falando aqui parece que foi simples, né? Mas você teve uma barreira inicial aí de desconfiança, de geração de dados. Hoje as empresas conseguem gerar um nível de confiança do seu cliente muito maior, conseguem mostrar para o cliente, olha só, está aqui o seu mapa de aplicação que foi feito, está aqui o seu mapa de aplicação dos últimos 5 anos, tudo que foi feito, olha aqui quem foi o piloto, quem foi o avião, quanto rendeu, quanto não rendeu, que problema que houve, quanto custou, para você analisar. Conclusão de tudo isso, o nível de fidelização é muito alto hoje. É muito difícil você ter cliente que troca de empresa, é muito difícil você ter desistência. Um ano eu uso o avião, não uso mais. Aquele que usa a primeira vez, ele vai seguir usando, com raríssimas exceções. Mas, de uma forma geral, segundo a nossa pesquisa aí, deu quase 98% de quem usou pela primeira vez na sua lavoura seguir usando, para sempre. Permaneceu. E hoje eu sou um fã da inteligência de dados e não análise, e não processos analíticos, mas análise preditiva. E eu vejo você falando tudo isso, esses dados gerados, os relatórios. Hoje a gente tem uma ferramenta chamada Notebook ML do Google, né, que tem a função de organizar tudo. Não sei se é através dessa ferramenta que vocês trabalham, mas deve ser um processo parecido. Então, a gente tem que medir, controlar, e isso nos dá respaldo, Gabriel. Quando ocorre um problema, não, mas você fez o vento. Então peraí. Então nós temos aqui o relatório, foi dessa forma, assim, assim, assado. É que nem ter a câmera filmando o seu carro o dia inteiro na rua, né? Então quando ocorre um acidente, o que aconteceu? Fala, peraí, tá aqui, ó. Tá aqui, é só a gente olhar o que aconteceu. Então tem que ter esse mapeamento e para a ciência, para a pesquisa, acumular esses dados e analisar esses dados é fundamental. Eu lembro uma vez, conversando com o Pedro Bastos, que era presidente da Jacto, não sei se ele está lá ainda, mas era na época, estava na Abimac, e almoçando aqui em Sinop, num evento que a gente fez, da antiga Andef, se eu não me engano, ele estava falando da importância da telemetria na melhoria da eficiência de aplicação e economia nos pulverizadores autopropelidos. E ele veio fazendo a cronologia do processo, o quanto de sobreposição que tinha até chegar no fechamento setorial por barras. Aquilo me brilhou o olho de uma forma, eu falei, o quanto eu estou trazendo de economia para o produtor, o quanto eu estou trazendo de segurança para o processo, para que seja aplicado o produto na dose certa. Então a gente tem que ter isso, né? Tem que ter, por isso que a gente tem que se organizar numa associação para que essas coisas possam ser discutidas, atender as normativas de ministério e responder com algo que o ministério cobrou vocês e provavelmente ele passou a usar o exemplo de vocês em outros setores, né? Exatamente isso. E o setor entendeu que cumprir a lei, que fiscalização, que se organizar, não é porque alguém vem me fiscalizar, não, é porque é bom para o mercado, é bom para o negócio. É bom para o negócio, vai ser mais competitivo, a gente vai conseguir diminuir o custo lá do cliente, no caso aqui do produtor rural, que vai ficar mais feliz, que vai entender a ferramenta, porque um dos motivos, a gente fez uma pesquisa lá há 8, 9 anos, com produtores, eles diziam, eu não contrato porque eu não confio. Apareceu um índice muito alto. Bom, e por que não confia? Porque eu nunca vi informação, nunca vi um mapa de aplicação, eu não sei, eu não tenho segurança que o que sai lá do avião chega onde tem que chegar. E aí quando você passa a mostrar que sim, está chegando, mostra relatório, ano após ano, e mostra que é mais competitivo e tem uma série de vantagens,
ele segue utilizando, porque tem uma premissa aí, que é confiança. Quando a gente não confia, a gente não usa. Então a gente precisa confiar. E você passa a ter aqueles produtores que são os chamados aí referência, formadores de opinião, começam a falar só, olha, bom, se o fulano, se o Rogério Coimbra, que é o maior bilionário aí de Sinop, está usando avião agrícola, nossa, deve ser bom esse negócio. Se ele está usando, está dizendo que é bom, deixa eu dar uma olhada nesse negócio. E assim você começa a mudar, inverter essa lógica, né? Sai de um setor que vinha com dificuldade, com um piloto desempregado, com um mecânico desempregado, com um avião sobrando, com frota sucateada, para um setor que está hoje faltando piloto, faltando mecânico, faltando avião e com muitas oportunidades de trabalho. Isso é fácil? Claro que não é fácil, é médio e longo prazo. Como eu sempre gostei de trabalhar trabalhei meus últimos 20 anos com planejamento estratégico, médio e longo prazo, de 10 a 15 anos para você mudar, de fato, a cultura de um setor e começar a colher resultados um pouco mais interessantes, que é o que o setor vem colhendo nos últimos 3 anos, pelo menos aí vem colhendo bons resultados. Quando perguntaram, eu lembro que apareceu um vídeo mostrando, esqueci o nome do entrevistador americano, perguntando para o Jeff Bezos como que ele mantinha, Jeff Bezos não, ou da Amazon, esqueci o nome dele, o CEO da Amazon, né? Como que você mantém uma empresa que está dando prejuízo? Ele falou, não estou pensando hoje, isso aqui que eu estou fazendo é para o futuro, e hoje o cara é aí um dos maiores bilionários, né? Então, o planejamento estratégico, pensar no futuro, né? O plano diretor, ele é fundamental. Gabriel, você falou algumas vezes uma palavra aqui, e aí, por curiosidade, é um conceito técnico, mas eu queria que você explicasse um pouquinho melhor como que funciona isso. Você falou, olha, o fluxômetro mudou o padrão de tecnologia de aplicação. Fluxômetro é um aparelho, é um processo, ou é uma associação entre um aparelho e um processo para que a tecnologia de aplicação na aviação agrícola seja cada vez mais precisa? Boa sua pergunta, já que estamos falando em comunicação, de vez em quando o agrônomo da aviação entra e esquece, começa a falar os termos técnicos aí. Fluxômetro, né, traduzindo aqui para quem não é tão da área, ele é um equipamento que vai acoplado lá, faz parte de um sistema todo, ele está acoplado ao DGPS, o DGPS que é o GPS do avião. O fluxômetro é um equipamento que vai acoplado nele, está nesse sistema, e é ele que vai fazer a abertura e fechamento da barra, que é a que libera a cauda de aplicação, que a cauda é lá o produto mais a água, né, o que esteja lá para ser aplicado. Como é que ele faz isso? É uma inteligência que está ligada ao GPS, o GPS tem um mapa, e lá antes de fazer o voo, o piloto e o agrônomo fazem todo o planejamento e só vai liberar, e o fluxômetro ele vai liberar a aplicação quando o avião estiver passando exatamente em cima do ponto marcado. Ele libera automaticamente e quando ele sai do ponto ele fecha, né? Porque o avião ele vai fazendo as manobras, né? Ele passa, ele tem que fazer o balão, fazer a volta, né? E aí ele fecha e quando ele volta ele abre de novo, automaticamente vai até o outro lado e fecha de novo, assim sucessivamente até finalizar a aplicação. Então este é o fluxômetro, é um equipamento aí que já está na grande maioria das aeronaves, não está em todas, tem uma questão técnica de alguns aviões que ainda não conseguem ter ele, até pelas regiões aí do Brasil. Você deu um exemplo das regiões de banana, dependendo o nível de relevo, ainda tem muita dificuldade com o equipamento, aí sim é um trabalho manual e visual do piloto, é um trabalho, tanto é que o pessoal fala hoje na aviação agrícola que existem os pilotos agrícolas e existem os pilotos agrícolas que trabalham na banana. É outra categoria, pelo nível de complexidade que são as regiões que você conhece aí muito bem. Que legal, mas saber então que eu tenho um mapeamento e um sistema de abertura e fechamento, isso faz com que o piloto possa se concentrar cada vez mais, né, no tiro e na precisão. E olha que legal, Gabriel, eu trabalho com tecnologia de aplicação numa outra área, que é de produtos na semente. Trabalho com tratamento de sementes. E eu estava em Palmas, num evento feito por um colega, fui ministrar uma palestra, e tinha um drone, tinha uma carreta de uma empresa da região, tem até no meu Instagram aí o vídeo, e tinha um drone grande, acho que para 50 litros, né? E eu, por curiosidade, né, no intervalo, fui conversar com eles e entender. E por incrível que pareça, o atomizador do drone é o mesmo tipo de atomizador que nós usamos na máquina de tratar a semente.
Então, hoje na máquina de tratar semente, a gente avalia a rotação, tipo de atomizador, o ângulo da borda em função da densidade da cauda, né? E todos esses processos aí influenciam muito. Então, você ter um mapeamento que permite com que o avião faça a aplicação sozinho é muito semelhante ao da semente. Então, a máquina da semente, ela pesa em função do peso que foi inserido no bol, o computador calcula e aplica somente o volume para aquilo. Então, nós temos aí a tecnologia da informação ajudando. No caso do avião, o DGPS, né? Então, tem uma diferença também, se eu estiver errado, você me corrige, mas enquanto a precisão do GPS é de metros, a precisão do DGPS é centímetros. Acho que é dessa forma, né? É isso aí. Então, a precisão tá por isso que a gente consegue trabalhar de forma paralela com os lugares onde não pode receber um inseticida ou um fungicida por deriva, né? Porque aí você vai controlar se o clima está ok e todos esses sistemas de inovação auxiliando no produtor, o avião e o piloto a fazer uma boa aplicação, né, Gabriel? E tudo isso que você trouxe agora deixa muito claro o quanto a nossa agricultura brasileira ela está na frente. Olha quanta interação aqui entre a semente, o drone, o avião, o atomizador. Olha quanta coisa interligada aqui, até por isso a gente tem incentivado e buscado interação com outros setores, outros tipos de máquinas, a gente está buscando alternativas, porque muitas vezes tem solução do nosso lado, tem solução aqui do nosso vizinho que talvez por décadas se enxergou que era um concorrente, ou que não tinha nada a ver com o sistema. Então, com o nosso trabalho, a gente tem buscado essa interação, de conversar mais, mostrar que o próprio setor que a gente está hoje, o setor aeroagrícola, ele é muito maior do que parece, porque a gente precisa conversar com os outros. E muitas vezes algumas dificuldades, então a gente tem feito algumas rodadas aí sobre resolução de problemas, inovação, essa dinâmica toda de buscar algumas soluções para alguns desafios do setor e buscar pessoas de outras áreas, para poder dar um pitaco aí dentro, daqui a pouco acha uma solução. Você está lá, minha área é semente, não tem nada a ver com drone, daqui a pouco você vai ver que o equipamento ele é o mesmo, tem o mesmo fundamento, enfim, né? É tecnológico. Então, a gente acredita muito nessa interação com outros setores para buscar as soluções para os nossos problemas aqui. Exato. As pessoas nem imaginam que a gente avalia aqui no laboratório o tamanho de gota formado em função do tipo de mistura e densidade. Então, tem uma interação grande aí, essa conversa ela é importante. Gabriel, um outro ponto, né? Eu sei que nosso tempo está correndo aqui, mas o papo tá bom. Eu quero explorar o que você tem aí de informação e conhecimento. Quando a gente fala de aviação agrícola, a gente falou do piloto, a gente falou do avião, a gente falou do GPS. Só que a gente tem que lembrar que existe todo um arcabouço de suporte em solo para que o piloto ou o avião possa trabalhar. Então, eu preciso de um equipamento de mistura ou pré-mistura, eu preciso de água, e eu preciso de um técnico de abastecimento e aplicação. Existem iniciativas hoje para formar esse profissional ou isso ainda pode ser considerado uma área deficiente ou deficitária no setor? Essa pergunta mostra ainda mais o quanto o setor ele é profissional, devido às várias profissões que tem aqui dentro. Você falou muito bem, tem o piloto agrícola, que tem toda a formação para ser piloto agrícola. Aí, quando a gente vai para o solo, nós temos lá o que a gente chama de técnico executor, que é o responsável por fazer a mistura, por fazer o abastecimento da aeronave. Esse técnico tem um curso de formação como técnico executor, e a gente brinca que é uma espécie em extinção, porque a procura está muito grande, porque como está crescendo, tanto a aviação privada, a aviação agrícola privada nas fazendas, produtores comprando aviões para suas fazendas e as empresas também, que em tese hoje cada avião precisa de um técnico executor, e algumas tem dois, tem um reserva, enfim, que o pessoal tira férias e safra, essa coisa toda. Aí você tem um gestor de segurança operacional que acompanha essa operação, que faz o planejamento, está em solo também, tem um agrônomo, que é o responsável técnico, e todos esses têm uma formação específica para trabalhar na aviação agrícola. Não é qualquer agrônomo, o agrônomo tem que fazer o curso de coordenador em aviação agrícola. O gestor de segurança também, o gestor de segurança da operação aeroagrícola. Então, é uma atividade extremamente complexa, ela não é para amadores, mas você falou muito bem, o piloto não está sozinho, apesar dele voar lá sozinho,
mas tem todo um apoio de solo que ele é fundamental. Sem esse apoio ele não funciona. O piloto está lá na ponta, é quem vai fazer a aplicação. Em tese, sim, é o que tem um risco altíssimo, né? Porque ele é o que está lá dentro da aeronave, mas há toda uma equipe em solo para dar esse apoio para que essa operação funcione da melhor maneira possível. E como que se faz para acessar um curso de formação dessa equipe de apoio em solo? Ele é certificado pelo Ministério da Agricultura. E como é que o Ministério faz? Ele cadastra, ou melhor, certifica empresas ou instituições. A empresa aí, por todo o Brasil, deve ter aí umas 25 ou 30 empresas credenciadas a darem este curso. E esse curso ele é ofertado. Se você procurar lá na rede social, o site do SINDAG, você vai encontrar. A gente tem lá uma lista, ou no próprio site do Ministério da Agricultura tem um calendário de cursos pelo Brasil todo. Parte desse curso hoje ele já é web, a parte teórica já é possível fazer web, até para agilizar, foi um incentivo que a gente propôs ao Ministério, o Ministério liberou isso, fazer a parte teórica web, e obviamente a parte prática, você tem que ir lá para, geralmente, estas escolas têm lá o local, ou ela tem uma parceria, um convênio com uma instituição de ensino, ou até com uma empresa de aviação agrícola, ou uma fazenda que tenha lá os equipamentos para fazer as misturas, fazer todos esses cálculos todos, tá? Então, mas é um belo mercado, né? Você está trazendo aqui, é uma preocupação que a gente tem também, a gente trabalha muito com, não que a gente não seja jovem, né? Mas a gente procura incentivar os jovens que estão aí, quem sabe, procurando uma oportunidade de trabalho, é um bom lugar para buscar uma inserção no mercado de trabalho também, e fora conhecer outras culturas, né? Daqui a pouco você está em um estado, não tem vaga, bom, faz o curso, está habilitado a trabalhar em qualquer lugar do Brasil. Tem vaga para tudo que é lado no Brasil hoje. Que legal. Gabriel, pode contar conosco aqui da UFMT, com o nosso projeto de extensão, né, que é Inovações Tecnológicas em Agricultura, Produção e Tecnologia de Sementes. Ele tem um espaço aberto para isso, para essas parcerias. Então, havendo a necessidade de espaço físico e essa parceria, pode contar conosco caso vocês queiram incentivar ou desenvolver algum curso aqui na região, tá? Maravilha. Já anotei aqui, inclusive, até porque o Mato Grosso é o estado onde mais tem aviões agrícolas hoje, é onde a demanda não para de crescer, né? O estado aí você conhece muito bem, né? Tem números impressionantes, e na aviação nem se fala, segue crescendo, e nós temos o Congresso da Aviação Agrícola, que é no Mato Grosso esse ano, mais uma vez, e a gente tem uma política aqui de buscar essa aproximação com as instituições de ensino, e a UFMT já não tem ainda, então está aí aberta a porta. E Sinop nos interessa um monte, temos associados, então acredito que tem espaço aqui, né, através do podcast, então, do mundo agro, de a gente explorar isso ainda mais, e quem sabe, né, vamos levar os alunos todos para o congresso, vamos criar essa relação desse ambiente todo e ajudar a desenvolver ainda mais. Com certeza, com certeza. Siga o Mundo Agro Podcast nas redes sociais: Instagram, Facebook e Twitter, @Mundo Agro Podcast. Gabriel, muito bom. Antes da gente finalizar, eu queria só que você nos passasse o site do SINDAG, ou se é só colocar SINDAG, que no Google a gente consegue localizar. E para quem tiver mais dúvidas, né? Eu sei que 1h, 40 minutos é pouco para a gente explorar um assunto tão legal, né? Para mim é legal, eu gosto bastante. Agora à tarde eu estava voltando da universidade, parei na casa de um amigo, estava conversando com ele, falou: que tanto você está olhando para cima? Eu ouvi o barulho de um avião agrícola passando e eu queria saber qual que era, mas os prédios em Sinop já não estão deixando a gente ver. Então, quem quiser tirar alguma dúvida, né, ou conhecer mais, ter acesso a esses cursos, qual que é o site do SINDAG para entrar em contato com vocês? Só colocar na web aí SINDAG, você vai encontrar sindag.org.br. Estamos em todas as redes sociais, as principais, pelo menos, tem lá todos os contatos, vai encontrar inclusive o meu contato de e-mail, de telefone, está tudo disponível, porque é uma premissa que a gente tem desde a nossa chegada, e quem olhar o site vai entender, de que a gente precisa dar informações. Nosso site hoje é um grande portal, onde tem informação desde a frota, desde a oportunidade de trabalho, trabalho científico, colunistas, enfim, que você precisar hoje de tecnologia de aplicação, frota de drones, uma série de outras informações você vai encontrar disponível no nosso site, nas redes sociais, de uma forma muito fácil, né? Então a gente também tem essa missão
de gerar informação de qualidade. Essa é uma das premissas do nosso trabalho. Por isso que estamos aqui, aproveitando também mais essa oportunidade que estão nos dando. As informações sobre o Congresso de Aviação Agrícola estão lá também? Estão todas no site. O congresso acontece em agosto, em Cuiabá, 19 a 21 de agosto. Inclusive, 19 de agosto é o Dia Nacional da Aviação Agrícola, o dia que a gente vai começar o congresso. Já adiantando o convite, nós vamos falar muito do congresso esse ano em Cuiabá, porque ele quer realmente fazer um grande evento. Quem sabe, previamente, a gente pode marcar algo em Sinop, que é uma ideia de fazer eventos regionais aí para promover o congresso. Quem sabe a gente faz um alinhamento e trabalhamos juntos nessa também. Com certeza. E assim, eu falei da universidade e o Mundo Agro Podcast está aberto. Todas as notícias, cronograma, pode marcar. Quiser trazer mais alguém aqui, é só marcar aqui comigo, com a Tati. Vamos fazer essa divulgação até o dia 19 de agosto e eu já vou deixar bloqueado na minha agenda para estar lá com vocês, tá? Eu e o meu time aqui do Laboratório de Sementes. Tá bom, Gabriel? Maravilha, boa notícia, realmente muito bom papo aí, obrigado mesmo pela oportunidade, e parabéns, né, por levar esse projeto adiante aí, e que tenha muitos anos pela frente ainda. Com certeza, obrigado, Gabriel, é um assunto que muito atrai, principalmente os jovens, a gente precisa mesmo de pessoas responsáveis, né, que queiram aprender, e é um mercado crescente, a aviação como um todo, né, helicópteros, aviões ou drones, então a gente precisa de pessoas para compor todo esse time, né, de ar, solo e organização e administração. Então, tenha certeza que você pode contar conosco aqui nessa divulgação. Muito obrigado. E você que ficou com a gente até agora ouvindo, não digo nem que foi um episódio, foi uma aula de informações aqui que levanta aquela pulguinha atrás da orelha para saber mais. Saiba que na semana que vem tem mais um episódio do Mundo Agro Podcast. Gabriel, forte abraço, muito obrigado a você e todo o seu time, tá bom? Um abraço sempre à disposição, bom trabalho. Valeu, até mais. Tchau, tchau. Você acabou de ouvir o Mundo Agro Podcast, o podcast semanal sobre o agro disponível na sua plataforma de áudio preferida e agora também no YouTube. Siga o podcast no Spotify ou na Amazon, assine no Apple Podcasts, se inscreva no Castbox e favorite na Deezer. Assim você receberá uma notificação a cada novo episódio publicado. Eu sou o professor Rogério Coimbra e encontro você na semana que vem em mais um episódio do Mundo Agro Podcast. Você ouviu o Mundo Agro Podcast. Informações, novidades e muito mais. Mundo Agro Podcast, para ouvir onde estiver.